Digital Circus é sempre um prato cheio para quem ama criar teorias, e com o último vídeo promocional da série chamado Acorda, Pomni, vamos para uma aventura, não foi diferente. Fala, gente bonita, eu sou a Mia, dessa vez trazendo mais um vídeo sobre esse trailer que a Glitch Productions soltou nos últimos dias, porque eu descobri uma porção de coisas novas sobre ele e gostaria de compartilhar todas elas com vocês. E a gente já começa dando uma olhada mais de perto no quarto da Pomni, que é bem simples e genérico, não tem muitas decorações, talvez porque como ela é recém-chegada, ainda não teve tempo de dar o toque dela. Mas é incrível como mesmo como um design tão minimalista, ele parece projetado para causar ansiedade, assim como todo o resto do circo digital. O azul e o vermelho bem vibrantes, por exemplo, são cores que deixam as pessoas em estado de alerta ou agitação, e por isso não são as mais indicadas para serem usadas em lugares de descanso, assim como o espelho no pé da cama virado diretamente para Pomni. Um outro detalhe curioso é que Pomni tem uma pilha de cubos com letras, porém logo no começo do vídeo um deles aparece isolado, que é o da letra B. Seria uma pista de que essa é a inicial do verdadeiro nome da personagem? Pra vocês ela tem mais cara de quem? Britney, Bárbara, Bianca? Me contem nos comentários. Um outro brinquedo do quarto da boba da corte é essa pirâmide de argolas, que pode até não parecer nada demais, só que indo um pouco mais a fundo, ele poderia representar uma torre de Hanoi, um quebra-cabeças inventado por um matemático francês chamado Edouard Lucas, formado por 3 pinos e vários discos, onde desafia passar todos os discos de um pino para o outro, de maneira que um menor nunca fique abaixo de um maior, e fazer isso com o mínimo de movimentos possível. Um quebra-cabeças muito usado em testes cognitivos, o que reforçaria a ideia de que o incrível circo digital é na verdade um experimento científico e todos os humanos ali são cobaias sendo testadas. E o que mais chamou a atenção nesse trailer foram os novos personagens apresentados. Essa parte pode ter deixado uma galera confusa, então eu vou explicar direitinho para que não restem dúvidas, ok? Vi muitas pessoas teorizando que alguns deles, ou até todos, poderiam ser humanos recém-chegados no circo digital, assim como a própria Pomni, mas não, eles não são, tanto que cada um pode ser associado a uma área diferente da dimensão. Os 2 fantasmas e provavelmente o toca-fitas são personagens temáticos da mansão mal-assombrada. O boneco azul faz parte do fast food, enquanto a princesa e os crocodilos são do reino doce. Aliás, já tem gente comparando o boneco azul com o mascote Bibendu, da empresa de pneus Michelin, e a princesa açucarada com a baronesa Bombom do jogo Cuphead, que por sinal tem uma personalidade bem infantiloide e mimada. Será que a nova personagem de Digital Circus também vai ser assim? Eu confesso que ela não parece lá muito vilanesca. No episódio piloto a gente vê um monte de personagem igual, que são aqueles bonequinhos de madeira, os NPCs que o Caim estava programando, e talvez nesse próximo vários deles já estarão prontos. Muito possivelmente os novatos nada mais são do que aqueles bonecos redesenhados, só que agora com personalidade, objetivos e quem sabe até consciência, tanto que a gente até vê um dos NPCs numa cor azulada ou roxa, lilás, já sei lá, no reino dos doces. Possivelmente um personagem que já está quase pronto para fazer parte dessa área do circo, se ela for de fato uma área, né? Que é o próximo ponto que a gente tem para discutir. Então, antes de mais nada, se está curtindo o vídeo e não quer perder nenhum detalhe do incrível circo digital, já deixa aquele like e se inscreve para mostrar que é fã de verdade. As novas aventuras que o Kane está preparando para os humanos parecem ir um pouco além do que a gente imaginava. O Reino dos Doces, por exemplo, é um lugar enorme a céu aberto, bem diferente do ninho dos Gosmas, que ficavam agrupados numa caverna embaixo do circo digital. Então, como que vai funcionar isso? Essas novas áreas vão ser geradas só para que Pomni e seus amigos realizem uma única tarefa e depois disso serão deletadas com os personagens junto? Porque pensem comigo, os outros humanos já estão presos lá há anos e já participaram de um monte dessas aventuras do Kane. E ainda assim, o circo digital é formado apenas pela tenda, pelo parque e pelo lago. Não era pro terreno ser bem maior e completo? E é aí que entra mais uma teoria. E se na verdade o Kane estiver mentindo sobre só existir o circo digital, quando na verdade ele é só a porta de entrada para o mundo humano e existem vários outros lugares para além do vácuo, onde a inteligência artificial não tem controle. No trailer, Kane diz que a partir do 2º episódio os humanos terão até empregos, o que mostra, pelo menos pra mim, um certo desespero em continuar distraindo seus prisioneiros, ou melhor, hóspedes. Pomni não parece fazer muito tipo de pessoa que
que vai só aceitar a nova vida. Possivelmente ela vai influenciar todos os seus amigos a continuarem procurando por uma saída. E pode até ser que esse reino doce seja um lugar para onde a galera vai fugir da dentadura para tentar descobrir toda a verdade sobre o circo digital e se existe ou não uma forma de escapar. Na cena em que Jax é jogado no fast food, dá pra notar que ele não quer estar ali. Claro, né? Está sendo meio que forçado por Kane. Aliás, será que isso é um reflexo da vida real do próprio Jax? Será que no mundo humano ele tinha um emprego chato com um salário péssimo e foi cair nessa dimensão digital porque estava procurando por algum tipo de diversão que o desconectasse por um momento da realidade? Pesquisando por Spotsy, que é o nome que aparece escrito em um saco da lanchonete, eu encontrei uma marca de salgadinhos saudáveis feitos à base de batata doce. Não sei se é coincidência ou se é uma publi. Já um local secreto que aparece no trailer é esse estádio inacabado que seria spoiler de um próximo episódio, que se parece muito com um campo de beisebol. E infelizmente eu não consegui encontrar nada de tão interessante nessa imagem. Outra coisa que a própria criadora postou no Twitter no começo do mês, ela sim me deixou intrigada. É um chão quadriculado com os reflexos dos novos personagens. A gente tem ali um fantasma, a princesa, o boneco azul e até uma silhueta branca que não dá pra dizer o que é. O que me leva a pensar, será que todos esses novos ambientes e personagens vão se passar em um único episódio? Por qual outro motivo todos apareceriam juntos assim? Me conta aí nos comentários quais das novas áreas você achou mais interessante. Muito obrigado por ter assistido até aqui e hasta la vista!